Então é nossa expectativa que nós olhemos sim para a igreja de Jesus e aprendamos a como ser ou o que é a igreja. E essas próximas semanas a gente vai se aprofundar nesses conceitos, nessa compreensão sobre a igreja de Jesus. Mas eu também queria que nós pudéssemos criar raízes aqui, profundas, na nossa própria comunidade local, de entendermos o que é a nossa igreja, como nós somos igreja. Uma visão correta da igreja nos ajuda a amar e servir melhor a igreja. Então, eu queria te desafiar a participar ativamente das próximas semanas, nos pequenos grupos, células, nos discipulados, nas conversas que nós tivermos por aí. Tire suas dúvidas, algo que ficou ventilado aí na sua mente, ou numa conversa que você participou, converse com outras pessoas. O que foi dito? É aquilo lá? Queria fomentar esse assunto nas próximas semanas. Assim, a gente vai viver uns 3 meses, mais ou menos, só olhando para a igreja. Então, participe disso. Se você perder uma das celebrações aqui, com certeza será útil demais você assistir no YouTube depois, para não perder essa jornada de aprofundamento sobre o que é a igreja. Amém? Tamo junto? Amém? Vamos lá. É interessante como algumas marcas, elas já se tornaram sinônimas de alguma coisa. Quando eu te pergunto assim, o que a Toyota faz? Carro. O que a Rolex faz? Relógio. O que a Insider faz? Camiseta. Hoje em dia, Insider está na moda, né? Todo lugar que a gente vê tem Insider. O que a Apple faz? Tecnologia em geral, né? iPhone, MacBook, relógio, fone. Essas empresas já se tornaram sinônimos de algo. Quando você pensa, você vê até a marca dela, o slogan, você já entende o que está falando. O iFood, você já entende, já tem memória sobre isso, já entende o que faz. Agora, se eu te perguntasse o que a igreja faz, qual que é a tua resposta? Não é unânime? Não é uníssono? O que vem à tua mente quando você pensa na igreja? O que a igreja faz? Talvez cultos, templos, regras, pastores, louvores, uma religião, política. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente abrir essa série entendendo o que não é a igreja. Para a gente tirar da mesa aqui algumas coisas. Sabe quando tu quer organizar o escritório, a mesa, alguma coisa? É difícil tu com toda aquela bagunça. Então, talvez um primeiro passo, um passo inicial, seja a gente entender o que não é igreja. E eu queria te convidar a ter esse olhar nessa manhã, a gente tirar algumas coisas da frente, para depois entender quando, de fato, a igreja começa, ela é fundada, e aí, então, sim, a gente poder ir avançando, entendendo essa resposta, né? O que é a igreja, de fato, o que ela faz. Bom, a gente vai viajar em muitos textos separados, então esse é um daqueles domingos que eu te convido a tanto folhear a sua Bíblia aí, ter aquele barulhinho, ou esquentar a ponta do seu dedo aí, né, para um lado e para o outro, mas também anotar, se você quiser, prestar atenção, se der para projetar ali, mas se não, ficar atento. Tá? Normalmente a gente caminha num trecho da Bíblia, numa história da Bíblia, mas hoje a gente vai passear bastante. Então, ou anote, ou leia, vai procurando, ou fique bem atento, né, no que eu vou ir conduzindo aqui para você não se perder. Ok? Bom, a primeira coisa que a igreja não é Israel. A primeira coisa é que a igreja não é Israel. Dos 66 livros que tem na Bíblia, 39 são do Antigo Testamento, como a gente chama. Pertencem ao Antigo Testamento, e 27 do Novo. Mas, quando você olha proporcionalmente, o material que está escrito, assim, o tanto de páginas, o Antigo Testamento corresponde a 75% do texto bíblico. E o Novo Testamento só 25%, 1/4 da Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia, assim, às vezes eu faço umas leituras meio aquelas radicais. E há uns tempos eu estava fazendo a leitura da Bíblia em 2 meses, em 60 dias. E era interessante como eu lia, dos 2 meses, eu passava muito tempo lendo o Antigo Testamento. Quando tu faz essas leituras rápidas, tu percebe mais nitidamente, porque às vezes a gente dilui no ano, né, a leitura, agora eu estou numa leitura anual, né, e tu vai lendo e tal, né, mas quando eu lia rapidinho, eu percebia que eu lia 47 dias, Antigo Testamento,
de 2 meses. E 13, dava quase 2 semanas, nem 2 semanas de novo. Eu falava, é muito curtinho, né? Muito rapidinho, assim. Além disso, o Antigo Testamento, ele cobre milênios, 2, 3 mil anos de história escrita aqui, pelo menos, né? De literatura. Enquanto que o Novo Testamento é décadas. Menos de 100 anos. Ao final do primeiro século já estava tudo escrito do Novo Testamento, tudo acontecido. Então, por causa dessa disparidade de conteúdo e de história, de fato, escrita e acontecida, vivida, é comum nós nos confundirmos um pouco as coisas e jogarmos tudo na mesma panela. Tudo que está na Bíblia é a igreja, a gente faz essa misturança, porque está aqui a nossa Bíblia, a palavra de Deus, de fato. E como tem muita história de Israel, a gente acaba atropelando as coisas e misturando tudo. Por isso tem quantas igrejas aí que mais se parecem com o povo de Israel. Eu tinha um amigo meu que, do lado da casa dele, tinha uma igreja que se reunia lá, e essa igreja, a tais horas, tocava um shofar. Shofar é tipo um instrumento de sopro judaico. E eles acreditavam que aquilo tinha algum impacto. Veja, não tem problema instrumentos, né? Poderia ter um shofar aqui hoje, não teria problema. Se encaixasse, né, no tom ali, alguma coisa. Mas a visão é que eles tinha algo especial nesse shofar, porque é um instrumento do Antigo Testamento, uma coisa mais sagrada, tentando confundir as coisas. A primeira coisa é, a igreja não é Israel. Nós precisamos ter bem claro isso. Hebreus 8:7 diz, pois se a primeira aliança, olhando para o período de Israel e do Antigo Testamento, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Existe uma diferença muito clara entre Israel, a antiga aliança, e igreja, a nova aliança. Seguindo, eu vou te dar agora aqui, queria que você prestasse atenção, se eu fosse simplificar muito bem o que é igreja e o que é Israel. Uma diferença, assim, em 3 aspectos, de maneira muito simplificada. Israel lança os alicerces do caráter de Deus. Ela começa a apresentar o caráter de Deus, quem é Deus. Israel expõe a maldade do ser humano. Ela vai de maneira muito repetitiva até, expondo quão ruim a humanidade é e quão ruim o ser humano é. E por fim, Israel prepara a vinda de Jesus. Ela abre caminho, ela aponta, ela prepara, ela profetiza a vinda de Jesus. Israel, ela lança os alicerces de quem é Deus, do caráter de Deus, ela expõe a maldade humana, o pecado do ser humano, e ela aponta, prepara o caminho para Jesus, para a vinda de Jesus. Já a igreja, ela anuncia a salvação em toda a terra. A cruz agora é anunciada em toda a terra. A igreja forma discípulos, faz discípulos. E a igreja se prepara para a volta de Jesus. Ela se prepara, ela vive esse momento aqui aguardando e se preparando para a volta de Cristo. Ok? Eu queria avançar contigo aqui e ver alguns aspectos que Israel é diferente da igreja de maneira mais detalhada, mas a base é essa, né? Se eu fosse simplificar isso aqui. Bom, algumas coisas. Israel era uma nação, é um país terreno que existia. Já a igreja, ela é espiritual. Se nós temos alguma cidadania, de fato, como igreja, ela está nos céus, é a nova Jerusalém. A Bíblia vai falar que nós somos forasteiros aqui, nós não pertencemos de fato a esse lugar. Nós temos mais relação de patriotismo e de irmandade, de nacionalidade, entre irmãos do que entre brasileiros, aqui no caso, por exemplo, entre países. Deveria ser assim. Filipenses 3:20 diz, a nossa pátria está nos céus. É lá que está a nossa pátria, é lá que está a cidade, que um dia vai descer e a gente vai morar, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes, e o Mano e a Mel devem ter vivido isso há poucos dias, eu me encontrei com irmãos da fé, cristãos, outros membros da igreja do Senhor Jesus, de outras nacionalidades. Várias vezes já tive o privilégio, seja viajando fora do país, seja quando eles estavam visitando a gente aqui, e especialmente quando você se encontra com pessoas que têm outra nacionalidade, outra cultura, outro background inteiro, assim, outro contexto, tudo para eles é diferente, eles não se encaixam em nada de como eu acredito que é a vida como um brasileiro aqui.
Mas quando a gente se conecta e percebe que nós somos igreja, a gente percebe que tem um vínculo muito maior, que nós imediatamente confiamos no outro, a gente se ama, a gente se relaciona de uma maneira diferente, as línguas já não é mais um problema, o diálogo não é mais um problema, porque a gente está caminhando para o mesmo lugar. Nós percebemos que quando vê o passaporte, nos dois diz discípulo de Jesus. E isso é muito mais importante. Bom, só isso aqui já deveria nortear e talvez até alterar muitos hábitos políticos que nós temos como igreja. Outra coisa que nos diferencia é que Israel era uma teocracia. Nós somos uma democracia. Israel era uma... o Brasil, quero dizer, né? Israel era uma teocracia, onde existia um rei, em algum momento, mas a despeito do rei, Deus era o governo maior daquele povo. Era uma nação, um povo, de fato, um país, como eu falei, com uma nacionalidade, e que Deus, na pessoa do profeta, de um juiz ou do próprio rei, era o governo daquele país, vinha do próprio Deus. Por isso ele dava leis que funcionavam como um código civil para o povo. Eles deveriam obedecer às leis que Deus deu. A pena de morte, os castigos, os dízimos, as exclusões, os juízes, tudo isso que acontecia, toda essa forma de governo que acontecia lá em Israel, era determinada pelo próprio Deus para aquele povo. Era a lei, de fato, daquele povo. Todos os habitantes daquele país deveriam honrar, obedecer, se submeter a essas leis, as leis de Moisés, que estão no Antigo Testamento. Já a igreja, ela é guiada por uma lei só, que é a lei do amor, como a Bíblia fala. A igreja, preste bem atenção, ela não é responsável para impor as leis de Deus, as leis do Antigo Testamento, as leis de Moisés sobre o Brasil, ou sobre a terra, ou sobre qualquer pessoa. Não é papel da igreja, como era em Israel, eles viverem aquilo lá. Não é nosso papel a gente mudar as leis de qualquer país, e mandar qualquer pessoa obedecer aquilo que está lá no Antigo Testamento. Porque para eles era um país, era uma lei, era uma ordem, era um código civil. A igreja, internamente, sim, ela possui disciplina, e você pode até ser excluído da comunhão da tua igreja. Existem alguns tipos de disciplina, Jesus ensina sobre isso. Mas isso não se aplica ao mundo lá fora, isso não se aplica à nossa cidade, isso não se aplica ao nosso país. A gente não pode brigar com alguém, prender alguém, fazer qualquer coisa com alguém por estar desobedecendo a Bíblia, a lei de Deus. Isso era lá em Israel, não aqui. Gálatas 5,14 diz: pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame aos outros como você ama a você mesmo. Quantas vezes nós vemos a igreja tentando voltar a uma teocracia? A gente precisa impor a lei. E às vezes o problema é que nós confiamos mais nessa lei física, ou em alterar leis do nosso país, do que no poder transformador da cruz. Se a cruz alcançasse as pessoas e elas se tornassem igreja, tudo mudava. Bom, Israel era uma etnia, era um povo que vivia do mesmo sangue. Ainda que existissem exceções, e uma outra pessoa era adicionada a esse povo, mas majoritariamente todos eram filhos do mesmo pai, o pai Abraão. Todos tinham a mesma ascendência, e eram descendentes ali de Abraão e dos pais deles, e o sangue judeu era quem mandava. Quem nascia lá em Israel já era circuncidado e fazia parte daquele povo. Existiam regras de roupas, comidas, dias sagrados, que diferenciavam aquele povo, aquela etnia, de outras etnias. Por isso Israel era uma etnia separada, sagrada, santa, aos olhos daquela época. Na igreja, não existe isso. Não existe uma etnia da igreja. Não existe um dia sagrado, uma comida santa, uma roupa ungida, uma música sagrada. Na igreja não tem nada disso. Na igreja nós não vemos nacionalidade, língua, cor, origem, cultura, nada disso. Paulo diz em Gálatas: porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. A nossa marca identitária é Jesus, é o amor, nada mais.
Israel se importava com um pedaço de terra. Um pedaço de terra era importante, existia uma promessa para aquela região específica, que existe até hoje, lá na Ásia ali. Existe aquele pedaço, em cima daquele pedaço, uma promessa, na terra de Canaã. Era uma terra prometida, por isso existiam guerras físicas, e era importante eles conquistarem fisicamente aquele lugar. A igreja não tem mais isso, a igreja não tem mais fronteiras. O que nos une é Jesus, não uma localidade, um lugar. Portanto, para Israel, inclusive, aquele lugar, aquela terra servia como uma vitrine para o resto do mundo. As pessoas eram convidadas, de certa forma, a ir lá olhar. Lembra da rainha de Sabá, quando Salomão, em toda a sua riqueza, estava fazendo algo lindo lá, prosperar, né, o reino de Israel prosperar? Deus não mandou Salomão pegar todo o dinheiro dele e investir em missões e ganhar o mundo. Ele ficou lá. Se alguém quisesse conhecer sobre o povo de Deus, que fosse lá, que saísse do seu lugar e fosse lá visitar. Com a igreja é justamente o contrário. Venda mesmo tudo, gaste o seu dinheiro, o seu tempo, o que você tiver, e vá anunciar. Não chame as pessoas para vir para cá. Muitos ainda confundem apresentar Jesus com ir até um lugar, levar as pessoas até um lugar. Vai lá na igreja. Não tem esse lugar sagrado. A terra para nós não importa. Pedro diz, 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós não esperamos, a igreja, ela não espera que o Brasil seja governado pela igreja. Nós não temos a expectativa de que um dia essa nação, esse lugar lindo que amamos, que vivemos, seja governado pela igreja e as pessoas venham até aqui para receber Deus e qualquer coisa assim. A nossa esperança não é uma transformação política ou econômica no país e que isso possa abençoar outras pessoas. A nossa esperança como igreja é espiritual. Nossa esperança está no novo céu, na nova terra, é lá que está a nossa pátria. Ao invés de você reclamar da sua terra, que é o Brasil, anuncie a nova terra, o novo céu, a nova terra. Quando você estiver em um ambiente de, está difícil aqui, você tem uma esperança, e não é mudar o Brasil, mas é mudar a pessoa e anunciar que a esperança dela pode estar em um novo lugar, numa nova pátria, no novo céu, na nova terra. Bom, o israelita, ele já nascia parte do povo, era automático isso. Em Israel, a circuncisão era uma marca que era feita já nos bebês, homens. A promessa, as leis, as obrigações, as garantias de todo o povo era automático para quem nascia em Israel. Na igreja, não importa quem são nossos pais. Não importa de onde você veio, onde você nasceu, não tem sangue crente, não tem berço crente. Nós precisamos nascer de novo. Importa que nós sejamos nova criatura. O nosso novo nascimento é o que importa. Por isso, na igreja, nós só batizamos quem nasce de novo, quem é nova criatura. Essa é a marca dessa nova identidade como igreja. Pedro diz lá em Atos, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Só faz parte da igreja quem reconhece os próprios pecados e se arrepende, e então deve ser batizado. Você já se arrependeu dos seus pecados? Já reconheceu quem é Jesus? Já foi batizado? Nós vamos ter batismos. Eu queria te empolgar sobre isso, tá bom? Em algumas semanas nós vamos ter batismos. Então, é momento de você dar aquela cutucada em quem você sabe que está nesse processo, né, de entender a própria realidade, os próprios pecados, se arrepender, se aproximar de Jesus, como Pedro fala aqui, se arrepender, reconhecer quem é, e entrar de fato na igreja, e fazer parte disso, fazer a nossa marca identitária, que é o batismo, né? Então, se você conhece alguém, já vai empolgando essa pessoa, mais para frente, mais ou menos um mês. Não tem a data definida, tá? Mas vai acontecer em novembro. Novembro, então falei um mês, mas não, tem um tempo, tá? Em novembro. Mas a gente queria ver várias pessoas sendo marcadas publicamente aqui nessa nossa piscina maravilhosa aí.
Mas não mais a circuncisão, não mais um bebê, não mais você nasce ali, você toma essa decisão. É algo que muda na sua vida, então você vem publicamente e expõe isso. Em Israel, o Espírito Santo ele agia de maneira limitada. Geograficamente também, mas na ação e no poder. Embora o Espírito Santo sempre fosse o responsável por habilitar uma pessoa a se arrepender e a ter fé, a fé é um dom, e o dom é de Deus. Ele que dá o dom, ele que habilita, ele que restaura um coração para que a pessoa fosse habilitada a crer e a ter fé. Mas em Israel, o Espírito Santo agia principalmente voltado para dentro da nação de Israel. Era uma ação que acontecia para o próprio povo. Já na igreja nós temos dons específicos para a edificação da igreja, e a igreja recebeu um poder do Espírito Santo específico para pregar o evangelho por toda a terra. Não tem mais a ver com internamente. Nós recebemos dons que funcionam internos para a nossa edificação, mas também nós recebemos um poder que é para que a gente testemunhe para toda a terra o que Jesus tem feito. Em Israel não tinha isso. A descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, derrama sobre toda a igreja um poder inédito, algo que não havia antes, esse poder para testemunhar. Jesus diz isso lá em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Além da salvação, a igreja foi capacitada com poder para testemunhar em toda a terra. Você já recebeu o poder do Espírito Santo? Já foi batizado, inundado, lavado pelo Espírito Santo? Como é que tem sido o seu testemunho, então? Como é que tem sido você contando por aí, em poder, empoderado, cheio do poder do Espírito Santo, quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida? Você tem ido e testemunhado debaixo do poder do Espírito Santo, ou só encaminhado algumas pessoas para algum lugar, para um prédio, para uma reunião? Israel se baseava nos sacrifícios animais. Existia um grupo de levitas, um grupo de sacerdotes, eles eram reunidos em 12 tribos. Uma das tribos era responsável só por essa questão religiosa e sacrificial, ritualística ali. O relacionamento do povo inteiro com Deus dependia desses ritos, desses sacrifícios animais. Quando alguém errava, ou quando o povo todo errava, ou quando existia algum problema entre Deus e o povo, a solução vinha por meio desses sacerdotes, por meio desses levitas que faziam algum tipo de ritual. Matavam algum animal, queimavam alguma coisa, faziam lá um culto. De fato era naquela época um culto, e aí então eles se relacionavam de novo com Deus, eles voltavam a ter relacionamento com Deus. Na igreja não. Na igreja nós somos comprados já no passado pelo sangue de Jesus. Não há mais ritual, não há sacerdote, não há altar, não há sacrifício, não há levita, não há culto, não tem isso mais. Esses rituais ficaram em Israel. Não fazem parte mais da igreja. Na igreja, o relacionamento com Deus depende da graça de Jesus derramada lá na cruz. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Que Jesus nos comprou com o seu sangue. E toda a ritualística que acontecia em Israel não se repete mais na igreja. Hebreus 9, versículos 11 e 12, presta bem atenção. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Está consumado, o que Jesus fala lá na cruz. Acabou todos os rituais. O véu se rasgou de alto a baixo. A gente cantou sobre isso aqui. Perdeu-se o sentido daquelas sombras e figuras, daquilo que apontava para o que Jesus faria. Aquilo perdeu o sentido total, todos aqueles ritos. Quem que garante a tua liberdade, o teu acesso a Deus? Talvez a tua resposta seja Jesus, claro, é Jesus, mas na prática,
Queridos, muitas pessoas, preste bem atenção, muitas pessoas ainda estão presas nesses ritos aqui. Presas em tentar alcançar algum favor de Deus ainda, alcançar a vontade, melhorar o relacionamento com Deus, nesses sistemas de recompensa com Deus. Faça isso, pague aquilo, jejue desse jeito, sirva assim, evite tal coisa, para alcançar a bênção de Deus. Nós não temos mais esses ritos, não tem mais essa mística toda. Jesus comprou o seu povo com o seu sangue. Você está vivendo mais em Israel ou mais na igreja? Ou quais aspectos de Israel você ainda tem tentado viver aqui dentro da igreja? Primeiro aspecto, primeira verdade é que a igreja não é Israel. Saia daqui com isso fora da mesa da sua mente. A igreja não é Israel. Nós somos um outro povo totalmente diferente. Segunda verdade é que a igreja não é o templo. Igrejas são pessoas. Coríntios, Paulo fala assim: certamente vocês sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. O templo era a representação da presença de Deus. O tabernáculo antes, que era uma tenda móvel, e depois o templo era a representação. Deus está aqui, era isso que significava. Por isso a gente fazia todos os ritos, os seres humanos que viviam em Israel, fazia esses ritos, faziam todos esses movimentos lá no templo. Existia uma necessidade do templo, porque lá era a presença. E aqui Paulo diz: vocês sabem que vocês são o templo, o Espírito de Deus habita em vocês. Ele está falando com a igreja. Igreja, essa palavra que nós falamos tanto, ela no grego é eclesia. Eclesia é a palavra que estamos sempre falando, igreja, igreja, igreja. A tradução é de uma palavra grega que se chama eclesia, que significa uma reunião de pessoas, uma assembleia, um grupo que se reunia para decidir algo, ou para ter uma reunião solene por alguma coisa, mas era uma assembleia que se reunia de pessoas. Eu li todos os versículos para me preparar para essa série que falam sobre igreja no Novo Testamento. Só tem no Novo Testamento, né? São 114 versículos que a gente tem na Bíblia que falam essa palavra, eclesia, ou como nós traduzimos, igreja. Nenhuma se refere a um prédio ou a uma construção física, a um lugar. Nenhuma. Todas as 114 referências que nós temos, ou quando aparece essa palavra eclesia, sempre é para pessoas, para um grupo. Não é a casa de Deus, não é um prédio, não é uma casa de alguém, não é um templo religioso. Todas as vezes o significado é o mesmo: um grupo de discípulos de Jesus. Às vezes ele era uma comunidade local, como a nossa aqui. Às vezes era uma cidade, a igreja daquela cidade, aí são mais pessoas de várias comunidades locais. Às vezes é a igreja sobre toda a terra, a igreja de Jesus, e todas as pequenas igrejas que se reúnem em lugares, né? Mas sempre se trata de pessoas que se relacionam entre si e reconhecem Jesus como Rei. Queria que você repetisse comigo: a igreja não é um prédio. A igreja são os discípulos de Jesus. Talvez você perceba o nosso esforço como liderança, como equipe, de nunca chamar esse prédio aqui de igreja. E pode parecer até bobo às vezes. Lá no prédio, lá no Ernesto. Às vezes eu falo, né, que é o endereço aqui do nosso prédio. E você pode... é um preciosismo. E assim, não está errado, gente. Lá na igreja, você chamar esse lugar... Não está errado, não é pecado, não é nada. Mas é algo tão precioso para nós entender que a igreja são as pessoas, que a gente quer bater nessa tecla, insistir um pouco sobre isso, ser algo mais pedagógico. A gente quer apontar para essa verdade. A igreja não é esse prédio aqui, então vamos chamar esse prédio de outra coisa, de endereço. Lá em Porto Alegre, eles chamam o prédio principal deles de aeroporto, porque é o campus que fica perto do aeroporto. Então vai ser lá no aeroporto. Ou é 18 de novembro a rua onde fica o prédio, lá na 18. Antes era na Silva, antes era na Marli. Mas há décadas eles não têm chamado mais lá o prédio de igreja, porque pode confundir.
confunde. A igreja não é um prédio. Você falou comigo isso. A igreja são os discípulos de Jesus. Muitos até entendem que, beleza, a igreja, eu entendo até, pastor, que a igreja não é esse prédio aqui, mas se enganam em pensar que o prédio é um templo. O prédio, ele tem algo mais sagrado. E a igreja não tem templo. A igreja de Jesus não tem templo. Lá em Coríntios, Paulo diz, pois nós somos o templo vivo de Deus. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver neles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nada nesse prédio aqui é sagrado. Nada disso aqui é sagrado. Nenhum prédio é sagrado, nenhuma catedral pomposa é sagrada. Não tem mais poder na oração feita aqui nesse lugar do que em qualquer outro lugar. Eu quero ir lá orar lá, lá no prédio da igreja, vamos se reunir lá. Por quê? Aqui não tem nada demais, gente. Isso aqui não tem nada de especial. Quando eu era criança, e eu fui criado dentro da igreja, discípulos de Jesus, né? Fui criado dentro do meio da igreja, e eu lembro que meus pais falavam assim, só não pode correr lá no templo, que isso aí é pecado. Os que foram criados dentro da igreja também sabem disso. Lá não pode correr, lá é um lugar sagrado, não pode fazer algumas coisas, não grita, não faz isso, não faz aquilo. Por quê? A gente acaba misturando as coisas, pegando algo que ainda é do antigo Israel, assim. Gente, prestem bem atenção, existe bom senso. Claro que existe bom senso. Claro que por que a gente vai fazer uma loucura aqui? A igreja está reunida nesse lugar, existe bom senso, as coisas fazem sentido. Hoje até falei para a Mel que um dos meus filhos estava com um brinquedo gigante, começando aqui a celebração. Eu falei, cara, eu vou falar sobre isso, e que lindo é para mim ter que tirar esse, um carrinho, alguma coisa gigante, e levar para outro lugar. Porque, assim, na cabeça do meu filho, esse lugar não tem nada de especial. A igreja é santa, é claro, a reunião é solene, mas esse lugar, eu estar com o cavalinho aqui ou não, aqui pode atrapalhar, aqui. Porque eu falei, existe bom senso. Existe também construções lindas. Às vezes a gente tem uma aversão a catedrais, prédios antigos, lindos. Não, Deus deu inteligência, bom tato, assim, né? Beleza para arquitetos e construtores fazerem construções lindas, maravilhosas. Eu já entrei em prédios de igreja centenários, lindos, é algo incrível. Você vê como o ser humano ele pode derramar características de Deus, de criação, de criatividade, assim, de beleza, né? De bondade expressas ali, através de cimento, de pedra, de pintura. Existe, isso tudo é lindo, é maravilhoso. Pode acontecer. Existem prédios úteis. Esse prédio funciona para nós. Talvez se fosse essa salinha só, não ia funcionar. A gente ia ter que procurar um prédio maior. Talvez um prédio que nem o lá da Monte Serra, cabe, 2.000 pessoas, não ia funcionar para nós. Existem prédios que funcionam e a gente vai adaptando as coisas. Vamos aumentar um pouquinho, vamos mudar o som, vamos pintar um pouquinho. Isso tudo acontece. Existe essa naturalidade da coisa. Lá em Atos, o resumo do que a igreja tem vivido termina assim: e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Veja, as casas também não são mais sagradas. Porque tem esse movimento do templo, e importa o templo, esse prédio aqui é mais santo. Eu espero que não é isso que a gente quer viver, claro. Mas também não é que isso tudo é mal, e que, não, o certo mesmo é nas casas, porque a igreja lá de Atos era nas casas, foi para o templo, para um lugar maior, está errado. Isso, não, a igreja se reunia no templo, se reunia enquanto tinha templo, né, porque eles ficaram mais uns 30 anos com aquele prédio de pé, depois ele foi destruído, aí eles não reconstruíram o templo, eles procuraram outro prédio que funcionasse para eles. Lá em Coríntios, Paulo fala que quando eles se reuniam para ceiar, já não cabia mais numa casa. Paulo até fala, o problema é que vocês se reúnem com fome, nesse lugar que vocês se reúnem aí, e aí vocês comem demais, se embebedam. Quem está com fome, vai para casa, eles não estavam em casa, volta para sua casa, come lá, e aí quando você for se reunir com a igreja, em outro lugar, Mas veja como no Novo Testamento, na igreja,
não tinha um lugar especial, não era a casa, não era o templo, não era esse prédio, não era aquele. Todos os lugares são úteis se eles funcionam. Eles usavam casas, praças, o próprio templo, enquanto ele estava de pé, prisões, celas de prisões, ambientes públicos, ambientes privados, mas eles estavam sempre atentos às oportunidades, mas nunca reféns de algum lugar. Devemos zelar e respeitar ambientes solenes. E esse é um ambiente solene. A gente precisa respeitar a igreja que está aqui reunida. Sim, de fato. Nós podemos construir e admirar edifícios religiosos. Isso pode ser feito, a beleza que é ali. Nós precisamos estar sensíveis, sim, às necessidades físicas da nossa igreja, do povo. Tem necessidades físicas, a gente precisa estar atento a isso nos nossos encontros. Mas nunca confundir isso aqui, com o que realmente é o templo do Senhor. Eu e você. Não, você não pode confundir as coisas. Achar que isso aqui que é morto, isso aqui é cimento, isso aqui é pedra. Não tem um templo sagrado. Com o que realmente é o templo sagrado, que é eu e você. O maior problema é quando a gente gasta tempo, dinheiro, energia, discussões com esse templo, essa coisa morta. E não investimos o mesmo tempo, dinheiro, energia com o templo do Espírito Santo, que somos nós. Nos preocupamos de fato em melhorar, aperfeiçoar a igreja de Jesus, que somos nós. Tem alguém que ainda espera algo desse lugar aqui? Uma magia, uma coisa diferente? Ou de outro prédio religioso? Comece a buscar a Deus em outros lugares. É uma dica que eu te dou. Eu já busquei a Deus, porque a vida faz isso com a gente, né? Em vários lugares. No banheiro, caminhando, viajando. Eu vou te falar um negócio. Os maiores encontros, as maiores revelações que eu tive de Deus, encontros que Deus teve comigo, profundos, nunca foram no prédio da igreja. Nunca. Nunca. Talvez pela minha rotina, talvez por ser pastor, que eu estou aqui numa mentalidade, nunca foi aqui. Sempre foi na casa de alguém, sempre foi num banheiro, ajoelhado, entre um almoço, intervalo de almoço, sempre foi caminhando numa montanha. Foi em outros lugares, por aí afora. Experimente isso. Não fique preso, gente, a esse prédio aqui, que ele sirva a igreja, mas só. Por fim, vamos lá, né? Primeiro, a igreja não é Israel. Segundo, a igreja não é o templo. E terceiro, a igreja não é humana. A igreja não é humana. Jesus diz lá em Mateus 16:18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa aqui talvez seja a fundação da igreja. É a primeira referência que nós temos de igreja na Bíblia, quando o próprio Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja. Essa é a primeira vez que aparece essa palavra e é Jesus falando. E veja, apesar da igreja ser formada pela união dos discípulos de Jesus, isso que é a igreja não nasce de esforços humanos, não nasce por causa da força, do desejo humano. Ela é fundada sobre essa confissão de Pedro aqui. Pedro acabou de dizer, nós estamos perguntando o que é a igreja, Jesus perguntou quem eu sou. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade que brotou no coração de Pedro, o próprio Jesus falou, bem-aventurado você é abençoado, Pedro. A graça de Deus veio sobre você, porque isso não pode ser revelado de maneira humana, mas o próprio Pai que está no céu revelou isso para você, é o que Jesus fala. Essa verdade, ela não surge naturalmente, espontaneamente, mas ela é revelada pelo próprio Pai. E só pode ser acolhida por um coração transformado pelo Espírito Santo. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. No final da Bíblia, no livro de Apocalipse, João, ele está lá numa ilha, João, o discípulo de Jesus, e ele é levado numa visão, assim, a ver o futuro das coisas, o final dos tempos, algo que a gente ainda não viveu. O futuro, o Apocalipse, como nós chamamos. E nesse momento, existe um livro lá, João está vendo que existe um livro, e nesse livro é como se fosse o desenrolar da história. É um rolo, né? Naquela época era um rolo, assim, e lá está o final, o desencadeamento da história, o fim das últimas coisas, a resolução e as bênçãos e promessas e final da história. E está
todo mundo meio aflito, João está aflito, porque ninguém é digno de abrir esse livro, ninguém tem o poder suficiente para terminar a história, desenrolar esse livro e fazer as coisas acontecerem. João está chorando, ele está chorando e falando, quem é digno de abrir o livro? E aí um anjo chega para ele, um ancião, na verdade, chega para ele e fala assim, tem um que é digno de abrir o livro, tem um que é digno de abrir o livro. Não precisa chorar, Pedro. Tem uma pessoa que é digna de abrir o livro. Em Apocalipse 5:9 diz assim, e eles cantaram um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então João vê, depois desse cântico cantado ali, João vê todos os anjos, e a Bíblia diz milhões de milhões, trilhões, eu não sei quantos anjos, mas milhões de anjos. E João diz que viu todas as criaturas do céu, da terra e do mar, adorando esse cordeiro, adorando e cantando canções para esse cordeiro, adorando ele. Digno é você, que foi morto, de receber todo o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse é o cara que edifica a igreja. Esse é o cara que falou, eu vou edificar a minha igreja. Jesus não está brincando de fazer igreja. Não um detalhe. Também vou fazer a minha... Esse é o homem que falou, eu vou edificar a minha igreja. Jesus diz, é minha. Eu que vou fazer, e ela é minha. Em Efésios 1:4 diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Uma verdade que nós não podemos perder de vista é esta, a igreja é de Jesus. A igreja é dele. Quem manda na igreja é ele. Jesus não é só um convidado que nós falamos, entra aqui, Jesus participa aqui. Jesus ele não vem e é um dos membros aqui, um dos participantes. Nós não queremos só, como o Felipe falou, atrair a presença de Jesus. Não é isso. Jesus não é esse cara. Jesus é quem escolhe, funda, se sacrifica, compra com seu próprio sangue, purifica dia a dia e no futuro vai desfrutar da sua igreja. Ele é o dono da igreja. É por ele que faz tudo na igreja. Por isso a nossa oração de entender o que o Senhor está fazendo, aonde o Senhor está. O que fazemos nós? Para onde vamos? Qual o próximo passo? Me ajuda, Jesus. Eu quero te ver e te encontrar, te seguir. Jesus mesmo fala lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Jesus fala, a igreja é minha. É minha. Eu fiz tudo pela igreja, eu escolhi, eu fundei, eu morri por ela, eu comprei, eu santifico ela todos os dias, lavo com água, como diz lá em Efésios, e eu que vou casar com ela. O casamento é meu no final dos tempos. É eu que vou estar lá de noivo e vai vir vocês, a igreja, para o nosso casamento. Por fim, a igreja tem a garantia da vitória completa. Lembra como Jesus fala? Eu vou edificar minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, da morte, não prevalecerão sobre ela. Obrigado. Nós vencemos todos os inimigos. A vitória é garantida para a igreja. Nós vencemos o pecado, o nosso próprio pecado, a nossa própria maldade. Nós vencemos os espíritos malignos, o diabo, os demônios e todos os espíritos malignos. Nós não temos medo do que acontece, dos levantes. E agora, uma religião que adoram os demônios, eu fico triste por ver pessoas enganadas, mas eu rio na cara do diabo, na cara dessas seitas e desses movimentos. Nós não estamos numa batalha aqui, existe uma vitória declarada, Jesus venceu. Nós temos vitória sobre os homens maus, os homens que fazem coisas ruins sobre nós. Em Romanos 8,37, Paulo declara, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus, daquele que nos amou. Por fim, Jesus ele garante a vitória sobre a morte. Quando ele fala as portas do Hades, Jesus está olhando para algo que para o povo de Israel significava a morte.
o fim da vida aqui, o término, as portas do Hades é o submundo, é o mundo dos mortos, é o lugar onde as pessoas vão depois que morrem. Nesse lugar lá, nesse lugar de não vida, vamos colocar assim, lá a igreja prevalece. E Jesus começa dando o primeiro passo, falando, eu vou vencer o Hades, porque ele morreu e não ficou morto, ele ressuscitou. Paulo ri de maneira bem mais poética que eu, dizendo, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguns cristãos que ainda têm medo de partidos políticos. Nada pode derrotar a igreja. A igreja é plantada, sustentada, amadurecida, liderada e multiplicada pelo próprio Jesus. Ele prometeu, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. A principal característica da igreja é essa, Jesus. A presença de Jesus. Ele é o centro da igreja, como nós cantamos. Acima de tudo, você tem visto Cristo na sua vida? Você tem visto Cristo, Jesus, na sua igreja? Eu queria te convidar a fechar os olhos e imaginar algo comigo. Feche teus olhos e imagina um espelho. Você está de frente para um espelho. Quando você olha para esse espelho, você vê duas pessoas vivendo em comunhão, talvez lidando com um a um, uma das lições do 1 a 1, num discipulado, comendo alguma coisa, rindo, com certeza. Em algum momento algo sério sai ali, essas duas pessoas precisam orar, chorar por algo, até um confronto, um desafio. Duas pessoas, talvez num café, talvez aqui no prédio, talvez nas suas casas. Nesse espelho, você agora vê a sala da tua casa. Você está vendo a sala da tua casa e ali tem um grupo um pouquinho maior, talvez 10 pessoas, 15, um grupinho um pouquinho maior de pessoas sentadas em volta da mesa ou em volta das cadeiras, assim, sem a mesa de centro. Essas pessoas estão compartilhando o que foi falado no último domingo, estão cantando, talvez tomando um chimarrão, em algumas casas até comendo. As pessoas estão ali compartilhando e sabem que a qualquer momento pode entrar um vizinho que elas convidaram, ou alguém do trabalho, elas estão na expectativa de que alguém que trabalha com elas, um vizinho ou aquele parente que ainda não faz parte da igreja, possa chegar e participar desse grupo ali. Agora, nesse espelho, a imagem é daqui, do que nós estamos vivendo, desse encontro maior aqui de domingo. Você está vendo o Felipe tocando, a Grace cantando, o Pedrinho na bateria. Você está vendo essa equipe aqui. Você está vendo a água que você sempre vê lá, o bebedouro no fim, o cafezinho, talvez algumas crianças tumultuando bastante aqui nesse prédio, fazendo bastante barulho. Está vendo alguém trazer uma palavra aqui, eu, um dos pastores. Isso é igreja. Isso é a igreja. A partir de agora, sempre que você pensar em igreja, eu queria que a tua primeira imagem fosse isso, esse reflexo de nós, da nossa própria comunidade. A pergunta que fica para nós é: o que é a igreja para você? Ou você faz parte desse povo de Deus, você faz parte da igreja? Eu queria te dar a oportunidade hoje de você ser igreja de Jesus. Talvez você ainda não faz parte desse grupo, e você pode se manifestar e dizer: eu quero, pastor, eu quero fazer parte desse povo, dessa comunidade. Pede aí para Jesus habitar no teu coração, te salvar, fazer com que você faça parte desse grupo aqui, dessa família. Para terminar, eu só queria ler um texto. Efésios 2, 19 a 22, diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Jesus, Tu é o centro da nossa igreja. Que tempo precioso
nós fomos levados a viver durante as músicas, Deus. Momentos proféticos, falando a verdade sobre quem nós somos, sobre quem Tu és. Fomos confrontados com verdades libertadoras, lindas, Deus, sobre quem Tu és, sobre quem a igreja é. Deus, nos ajuda agora a limparmos da nossa mente aquilo que nós não somos, o que a igreja não é. Que não haja mais engano, prisões, dinheiro, tempo, emoções até, investidas de maneira tola, vã, em outras coisas, Deus. Que possamos sair daqui, Deus, com uma mentalidade bem mais leve, limpa, Deus, de confusões, que às vezes até o próprio diabo usa, Deus, para nos fazer tropeçar, gastarmos nossa vida em coisas que já passaram, ritos, prédios, leis. Jesus, Tu é o centro da igreja. Tu é aquele que escolheu, salvou, resgatou, limpou esse povo aqui. Por isso, quando eu oro, eu tenho convicção de que eu estou falando com a pessoa que mais se importa comigo e com esse povo aqui, com a Tua igreja. O Senhor não está brincando de fazer igreja, o Senhor não é um líder só, um pastor só, alguém que... Não. O Senhor é o cabeça desse corpo aqui. O Senhor é o nosso marido, nós somos a Tua noiva. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor que começou a boa obra e o Senhor é fiel para cumprir até o último dia, até o fim. Por isso, Jesus, por favor, que possamos viver um tempo incrível aqui, profundo, Deus, de olharmos para a Tua palavra, olharmos para o Senhor e entendermos, Deus, quem de fato nós somos, quem é a igreja. E a partir disso nós possamos dar frutos, Deus. Nós possamos estar conectados no Senhor, que é a videira, sem Ti nós não podemos fazer nada, e possamos dar frutos, lançar as sementes, colher os campos que estão brancos, Deus, fazer aquilo que de fato o Senhor nos chamou para fazer. Abandonarmos os rituais antigos, porque não somos Israel, não perdermos tempo ou até oportunidades de se reunirmos e Te adorarmos, porque valorizamos prédios, Deus. Ou ficarmos frustrados, achando que é na nossa força, não entendendo que a igreja não é humana, ela é espiritual, é divina, ela é Tua. Deus, que possamos abandonar essas coisas, para que possamos de fato fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, discípulos de todas as nações. Que a nossa vida possa ser pautada nisso, Jesus. Nós somos chamados a espalhar o que o Senhor fez, a obra da cruz, em toda a terra, e esperar a Tua volta, Deus. Nos ajuda a viver isso. Por favor, nós pedimos, eu peço isso com toda a autoridade e confiança, porque eu estou pedindo algo que é a Tua vontade, Deus. Faça a Tua vontade aqui no nosso meio, na nossa igreja, Deus. No Teu nome eu peço tudo isso, Deus. Amém? Você concorda comigo? Amém?